Opa, e aí galera, beleza? Então a gente vai entrar hoje aqui nas reações orgânicas. Estudamos lá todos os compostos, todas as funções, vimos os tipos de isomeria. E aqui hoje a gente vai ter uma introduçãozinha aos principais tipos de reações orgânicas, para daí nas próximas aulas a gente estudar eles mais a fundo, beleza? Então, para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti, tamo junto aí nessa luta e vamos começar aí falando... Eu preparei para começar aqui falando das diferenças da reação, de uma reação orgânica e inorgânica, além de ser compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Mas vamos lembrar lá o que é reação. Uma reação química é quando a gente vai misturar alguma coisa ou não. Na verdade, pode ser o reagente pode ser um só. Mas a reação química é quando a gente tem aquele fenômeno químico que a gente vai mudar a estrutura de alguma coisa. A gente vai ter lá um ou mais reagentes e a gente vai formar um ou mais produtos. E tudo isso vai depender dos tipos de reação como são, tá? A gente teve lá, a gente deu uma olhada geral lá nas principais reações inorgânicas, né, em aulas anteriores, e hoje a gente vai começar a ver as orgânicas. Qual que é a diferença aqui principal? A gente quase não tem ligações iônicas aqui nas orgânicas. A gente vai estar falando de compostos moleculares, né? Porque o carbono não faz ligação iônica. E o carbono é o principal composto aqui. Então a gente vai estar falando de compostos moleculares em geral. Ligações covalentes, desculpa. Se elas são covalentes, as reações em geral são mais lentas, porque a gente vai ter uma etapa de quebrar essas ligações e uma etapa de formar novas ligações. Enquanto lá nas iônicas, a gente falando lá de, por exemplo, ácidos, bases, sais, eles se dissociam em água. Então fica muito mais fácil de fazer essas reações, né? Os próprios cátions e ânions já se separam e a gente consegue rearranjar. Aqui não, aqui a gente precisa de algum jeito de quebrar essas ligações e formar novas. Por isso acaba sendo reações mais lentas que as inorgânicas em geral. Então, vamos começar pensando na ruptura. Como é que isso acontece? A gente vai estudar nas próximas aulas a fundo como que os tipos de reação direitinho, mas a gente tem que pensar em ruptura. A gente tem dois tipos de ruptura. A homólise e a heterólise, né? Homo é igual, hétero é diferente. A homólise é a ruptura que vai gerar dois radicais livres. Lembra dos radicais livres? O que é um radical livre? É um composto ali que tem um elétron não emparelhado. Ele tem uma valência livre. Então ele tem um elétron sobrando. E a heterólise vai gerar um cátion e um ânion. Como assim? A heterólise vem nas ligações iônicas e a homólise nas covalentes? Não, não é assim. Aqui a gente vai estar falando praticamente só de covalente. Mas a gente pode formar cátions e ânions orgânicos, sim. Isso vão depender de vários fatores. Por exemplo, a gente tem aqui a substância Br2. O Br2 é isso aqui. É um Br ligado com outro Br. Isso não quer dizer nada para a gente direito. Vamos fazer assim. O Br ele tem 7 na última camada. Tá? É algo assim. E esses aqui estão ligados e felizes aqui. Esse é o Br2. Se, por algum motivo, se não me engano, a luz faz isso, a gente quebrar essa ligação aqui, o que a gente vai ficar é com isso aqui. Dois desse aí. Isso aqui é o quê? É um radical do bromo. É um bromo radical aqui. Isso se tiver uma homólise. Mas em outras condições, outros catalisadores, outras coisas, a gente pode ter uma heterólise. A heterólise é quando quebra assim, por exemplo. E daí a heterólise vai formar esse cara aqui, é um Br+.
é um cátion bromo. E esse aqui é um Br-, é um ânion brometo. Tá? Pode ser que alguma condição na sua reação, lá no seu processo, forme, ao invés de dois radicais aqui bromo normal, forme ânions e cátions, forme íons bromo. E pode ser, sim, que exista um cátion bromo. Por mais estranho que pareça, existem reações em que isso ocorre. Tá? E não só isso. Você pode ter num próprio CH4. Aqui, metano. Você pode ter isso aqui. Aqui podem ocorrer três coisas diferentes. O que parece mais normal, aqui ó, pode ocorrer isso aqui, a homólise. E a gente vai ter um radical H e um radical CH3. Mas pode ocorrer a heterólise também. Que pode ser assim. Existe em algumas condições. Isso aí vai ser um CH3 mais e H-. É estranho, mas pode ser que aconteça. E também pode ocorrer para o outro lado. E você formar CH3- mais H+. Tá? Então isso vai depender das condições do meio. O que vai influenciar qual vai ser o tipo de reação aqui, o tipo de ruptura, me desculpa. A natureza dos reagentes. Se você tiver dois reagentes misturados, ali a gente estava falando de uma coisa só, né? Mas em geral, o elemento ele não vai se quebrar sozinho, vai ter ação de algum outro elemento que vai quebrar ele. A natureza desses dois aí, comparadas, vai dizer se vai gerar homólise ou heterólise. O solvente que ele está, pode ser que ele esteja em água, mas pode ser que ele esteja num solvente ácido, pode ser que ele esteja num solvente básico. Isso pode dar diferença também. Pressão, temperatura, luz, tudo isso aí, né, formas de energia agindo ali, tudo isso pode influenciar em qual tipo de ruptura que vai ter. Tá, então como a gente tem rupturas diferentes, significa que a gente vai ter tipos de reagentes diferentes que vão funcionar aqui. Né? Então, normalmente relacionados à ruptura. Claro, vai ter reagentes que não sofrem exatamente ruptura, né? Mas de alguma forma vão ali influenciar. Pode ser que tenha algum que não sofra ruptura, vai que alguém que tenha um par de elétrons livres e só empreste sem sofrer ruptura nenhuma. Pode ocorrer. Tá? Então, os tipos de reagentes que a gente tem, em geral, são três tipos. Os radicais livres, os eletrófilos e os nucleófilos. Radicais livres são aqueles que geram da homólise, né? Eles são super reagentes, né? São super reativos, na verdade, desculpa, super reativos, eles causam um monte de coisa, né? Dizem até que o envelhecimento da gente é causado por radicais livres, né? Eles reagem com o que eles encontrarem na frente, eles tentam reagir, por causa daquela valência livre. E a gente pode ter também os eletrófilos e os nucleófilos. Eletrófilo, filo, vem da palavra, é tipo gostar, se não me engano vem da palavra amigo em grego, algo desse tipo. Tá? Então, um eletrófilo é o que gosta de elétrons, significa que ele está deficiente de elétrons, ele vai atacar alguém ali, vai tentar roubar elétrons de alguém ou grudar nos elétrons sobrando ali. Ele vai agir como um ácido de Lewis. Lembra das teorias ácido-base? Importante. Os eletrófilos são os ácidos de Lewis. Eles estão ali atrás de elétrons. Lembra? Ácido recebe par de elétrons.
Base tem elétron para doar, lembra disso aí? É importante. E os nucleófilos, filo, núcleo, ó, gosta de núcleo, gosta de positivo. Então ele tem um ou mais pares de elétrons ali não compartilhados. Não necessariamente precisa ser ali não precisa ser um composto ali, uma substância negativa, né? Não precisa ser um ânion. Basta que tenha, por exemplo, um oxigênio. Lembra? Isso é muito mais na inorgânica do que aqui. Mas, né, um oxigênio, ele normalmente vai ter lá um oxigênio, enxofre, família 6A, normalmente tem ali pares de elétrons que não estão compartilhados. E pode ter aquela ligação covalente coordenada, lembra? Isso pode ocorrer também. Esses não necessariamente eles vêm de ruptura. Às vezes eles só têm par de elétron ali que não está sendo compartilhado. Beleza? Entendeu a diferença ali? Radical livre, eletrófilo, nucleófilo? Importante. Dando uma olhada nisso, a gente vai ver os principais tipos de reação que a gente tem. Na verdade, faltou um último aqui, que eu vou falar primeiro dele, então. Então, os principais tipos aqui é adição, substituição, eliminação, condensação. E mais um que você pode encontrar também, que chama isomerização. Isomerização é quando a gente tem um isômero e transforma no outro isômero, tá? Quando você tem um composto de mesma fórmula e ele vira outro. Se a gente vê bastante reação de isomerização, lá na tautomeria é sempre uma reação de isomerização, lembra? Mas pode ter de outros compostos também. Então, se você tiver ali, pode ser que você encontre como um quinto tipo aí. A gente vai falar mais pra frente disso aí. Uma reação de isomerização, que vai ser a transformação de um isômero em outro. Tá? Agora falando desses quatro aqui, começando com adição. A gente viu isso, não tem nada de muito diferente lá da inorgânica. Lembra da síntese? Que aqui você vai ter um reagente adicionado numa molécula orgânica. Tá? Na verdade tem diferença porque a gente aqui separa adição é uma coisa e condensação é outra, apesar de ser parecido, tá? Então, adição é quando a gente coloca alguma coisa dentro de uma molécula orgânica. Normalmente vai quebrar uma ligação dupla. Exemplo aqui, se a gente tiver, por exemplo, esse aqui, ó. Bem simples. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o eteno. Você pode reagir isso aí, ó, com H2. Ele vai vir aqui, vai quebrar essa ligação aí, e você vai ter CH3, CH3. O etano. Adicionamos uma molécula aqui num composto orgânico. Veja, por isso que a gente chama isso aqui de insaturação. Ele está insaturado, pode entrar alguma coisa no lugar. Pode colocar coisa a mais. Enquanto quando você só tem ligação simples, aí não é colocar algo, se você quebrar ela, não é colocar algo a mais, é você substituir um radical por outro. Então, isso aqui é bem simples. Ah, poderia ser, em vez de um H2, eu colocar, sei lá, um Cl2. E formar algo do tipo CH2Cl. Tá? Isso é uma reação de adição, que a gente vai colocar alguma coisa dentro de um composto orgânico. A gente pode ter uma reação de substituição, que a gente vai ter um átomo ou um radical. Você pode tirar fora um átomo ou um radical e substituir por outra coisa. Uns exemplos assim. Se a gente tiver isso aqui, ó. Isso aqui é um benzeno. E isso aqui ainda é um benzeno. Eu só estou evidenciando que tem esse H aqui. E eu posso reagir isso aqui
com um Br2, por exemplo. E isso aqui, ó, vai formar isso aqui. Um bromobenzeno. E sobra aqui um HBr, por exemplo. Estou substituindo aqui um grupo qualquer por um outro átomo, por um outro grupo. Ah, e se eu tivesse um CH3 aqui, não faria a menor diferença, né? Beleza? Substituição, a gente tira um pedacinho para colocar um outro pedacinho, uma coisa diferente. A gente tem reação de eliminação. Vê que todas elas têm é fácil de confundir, porque elas são até parecidas, ainda mais quando depois a gente vê a condensação aqui. Eliminação, como o nome já diz, é quando a gente vai remover um átomo ou um radical de uma molécula. Se a gente está removendo alguma coisa, vai formar uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Um exemplozinho assim. Se a gente tiver algo, deixa eu pensar, assim. Eu vou colocar até assim. Aqui e esse aqui um CH3. Pode ser que por algum motivo aí esse seu OH reaja com um H aqui. O que isso vai acontecer? Assim não, assim vai ficar feio. Vamos pensar nisso aqui. Ó, esse OH ataca esse H aqui. O que vai acontecer? H mais OH formou água. E o que sobrou? CH2, CH2. Valência livre, valência livre. A gente junta essas duas valências livres e forma aqui uma dupla ligação. Do etanol, formamos um eteno. Numa reação de eliminação, ou uma desidratação, você pode chamar isso aqui, porque a gente está eliminando água. Beleza? Opa, travou isso aqui. E por último, a gente tem a reação de condensação. Quando a gente tem duas moléculas orgânicas, os dois lados são orgânicos e eles se juntam para dar uma origem numa molécula maior em geral. Pode ou não ter eliminação de alguma outra coisa no caminho. Normalmente elimina uma molécula pequena, tipo água. Reação de condensação, você pode ter, por exemplo, vamos usar o próprio etanol ali de volta. E vamos reagir ele com um ácido acético. Aqui. Lembra dessa reação? Que tipo de reação é essa? Esterificação. Que acontece isso aqui, vai eliminar a água e vai formar aqui CH3, CH2, O, C, dupla O, CH3. Formou um éster aqui, que é maior do que as duas moléculas ali. Juntamos as duas moléculas orgânicas numa só. Isso é uma condensação. Eliminou a água, uma molécula bem menor. Beleza? Pode ser reação entre dois ácidos para formar anidrido.
tanto faz. Isso é só um exemplo. Beleza? Basicamente, essa é a introdução geral. A gente só vai falar um pouquinho mais aqui dos mecanismos de reação. Quando alguém fala um mecanismo de reação, para você explicar qual é o mecanismo de reação, é para você dar o passo a passo do que acontece em uma reação. Né? Não necessariamente é sempre aquilo que acontece, né? Quase todos eles saem, como a química, né, vem, é uma ciência empírica, então quase tudo isso vem lá. Ah, isso acontece no laboratório, então eles fazem os testes e o mais aceito para que esse tipo de reação ocorra seja isso. Então, o mecanismo de reação é o jeito que a gente acredita que acontece cada uma dessas reações. Ou a gente pode dizer que é o caminho aqui, como está escrito aqui, o caminho que a reação percorre. Então a gente vai explicar o passo a passo de uma reação, quando alguém está falando do mecanismo. Mesma coisa, um modelo proposto para explicar por que aquela reação está ocorrendo. Num mecanismo, normalmente vai aparecer. Esses aqui são as principais coisas que podem acontecer no mecanismo. Ruptura de ligações, quase sempre vai ocorrer. Não dá nem para falar quase sempre, né? Sempre alguma ruptura de ligação ocorre. Daí pode ter ataques eletrofílicos ou nucleofílicos. O que é isso? A gente falou lá quando a gente viu dos reagentes nucleófilos e eletrófilos, né? O eletrófilo é o cara que está precisando de elétrons e vai atacar em algum lugar, vai grudar, vai tentar roubar elétrons de algum lugar ou compartilhar os elétrons de alguém que tenha sobrando ali. O nucleofílico vai tentar doar os elétrons dele para alguém. Isso é o que a gente chama de ataque. É quando tem ali um radical ou um composto que tem ali uma parte eletrofílica, nucleofílica, atacando ali, vai tentar grudar em outro lugar. Né? Todas aquelas setinhas que eu falo, aqui tem um radical livre, o que esse radical vai fazer? Vai vir para cá. Isso é o que a gente chama de ataque aqui na química. Tá? Pode ter um ataque por radical também, que não está aqui. Formação de novas ligações, ou por causa desses ataques, ou por causa da ação de radical. E pode ser que ocorra a formação de compostos intermediários no meio aí. Intermediários no meio é horrível, né? Mas pode ser que você tenha um reagente A reagindo com o B, eles se juntam, um pedaço formam o C, e daí depois eles viram o composto D, por exemplo. Então, pode ser que tenha essa fase intermediária. Outras coisas que a gente pode descrever aqui, ação de enzimas. As enzimas são bem importantes para boa parte das reações orgânicas. Tá? Esses mecanismos de reação, o que vai ocorrer de tudo aquilo ali, depende de como que é a ruptura das ligações, depende de várias coisas. Vai depender principalmente do solvente em que está ocorrendo, da polaridade das ligações. A polaridade vai depender bastante. Depende bastante dessa polaridade para ver se é uma homólise ou heterólise que vai ocorrer, por exemplo. E depende também da troca de elétrons ali dentro da substância, como que isso está ocorrendo. Quando a gente for detalhar melhor os tipos de reação, a gente vai ver direitinho isso aí. Tá? Essa aula é para dar uma ideia geral do que está ocorrendo aí na sua cabeça. Tá? O mecanismo de reação, também já falei ali, pode ser via radicais ou via iônica, que a gente chama. Via radicais, quando tem homólise, né, vai ter formação de radicais e esses radicais vão atacar. Eu sei, eu já repeti várias vezes essas coisas, mas é importante. E a via iônica é quando tem heterólise, tá? E vai formar ali um cátion ou um ânion, e esses vão atacar, vão fazer um ataque nucleofílico ou eletrofílico. Nucleofílico, no caso, quem faz é o ânion. E o cátion faz um eletrofílico. Beleza? Aqui vamos dar um exemplozinho do mecanismo de reação que ocorre. Por exemplo, se a gente tiver
esse composto aqui, ó. Não, vou colocar mais um aqui. Isso, um CH3, faltou um H. Esse composto aqui é um propeno. E eu posso fazer uma reação com o ácido bromídrico, por exemplo. Tá? De alguma maneira, lá pelo seu meio, você cria, por exemplo, você quebra aí esse HBr. Então você vai ter aqui um radical bromídrico. Tá? Pode ser que seja H+ e Br-, pode ser que seja um radical. Esse radical aqui está agindo ele com um radical. Esse radical vai fazer um ataque aqui nessa ligação dupla. Nisso, ele quebra a ligação dupla e vai fazer algo assim. Gruda, por exemplo, aqui. Vou colocar aqui, ó, gruda aqui embaixo. E aqui, ele atacou aqui, quebrou e formou aqui. E esse vai ficar um radical livre. E agora? Tem um radical livre ali. Fica estável isso aqui? Não. Mas você tem uma mistura de propeno com ácido bromídrico. Então isso aqui vai atacar o próximo HBr, outra molécula aqui. Esse é um radical e vai atacar aqui. Isso vai dar origem ao quê? Vai dar origem a... Vou pôr aqui em cima. Esse composto aqui. Ele rouba o H. E isso gera mais o quê? Um radical Br. Gerou um radical Br. O que esse radical Br vai fazer? Vai atacar o próximo propeno. E vai formar lá no final um bromopropano, que vai atacar... Que para formar o bromopropano, né, ele vai ter atacado lá um outro HBr para roubar um H e vai sobrar mais um Br. Isso forma uma reação em cadeia. Como é que eu sei que é isso que está acontecendo? Como é que eu sei que ele está atacando o H e não está atacando o Br ali no final? Por que não sobra H+? Por que estou fazendo homólise? Por que não está colocando... Opa, aqui parece um boro. Por que nesse composto aqui ele roubou um H e não roubou o outro bromo? Tudo isso depende das condições de como está acontecendo a reação. Tá? A gente vai falar aí das leis e do que acontece quando está ácido, o que acontece quando está básico. Vamos falar isso melhor aí nas próximas aulas. Beleza? Tranquilo aí a introduçãozinha do que eram essas reações orgânicas? Ficou bem tranquilo aí na cabeça? Então é isso aí. Vai estudando, tá? Vamos organizar bem aí o conteúdo. Tenha isso bem na cabeça que nas próximas aulas a gente vai detalhar mais, vai entrar mais forte aí nas reações orgânicas, beleza? Então é isso aí, galera. Entra lá no site da Cultive, vai lá. Lá tem todas as aulas, assista as outras aulas, vamos montando esse caminho certinho, né? Não vamos deixar conteúdo para trás. Vamos fazer por parte, beleza? Lá tem material para baixar também. Tem um fórum de discussão lá, um fórum de dúvidas. Deixa a sua dúvida. Você não pode manter isso na cabeça, deixar a dúvida na cabeça. A gente tem que ir sanando as dúvidas o mais rápido possível, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção e até a próxima. Fui!